Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e paz, amados irmãos. É um prazer mais uma vez estar com vocês aqui para partilharmos a liturgia da palavra. Hoje a primeira leitura é extraída do Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo do 1 ao 7. O salmo é o Salmo 32. E o Evangelho é o Evangelho segundo São João, capítulo 6, versículo do 16 ao 21. Ouçamos o Santo Evangelho. Ao entardecer, seus discípulos desceram ao mar e, subindo num barco, dirigiram-se a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não viera encontrá-los. Além disso, soprava vento forte e o mar se encrespava. Tinham remado cerca de 25 ou 30 estádios, quando viram Jesus aproximar-se do barco, caminhando sobre o mar. Ficaram com medo. Jesus, porém, lhes disse: "Sou eu, não temais." Quiseram então recolhê-lo no barco, mas ele imediatamente chegou à terra para onde ia. Meus amados irmãos, hoje esse evangelho vem nos dar aquela continuidade da liturgia de ontem. Ontem eu falava a respeito da multiplicação dos pães e de uma teologia que tem se desenvolvido, uma teologia conhecida como teologia da libertação. Ela já é um pouco antiga, mas aparentemente tinha morrido, ou seja, tinha deixado de existir, mas agora se manifesta de uma maneira ainda mais forte. E essa teologia, ela esvazia a fé. Como eu dizia ontem, e hoje o texto nos traz a meditar exatamente sobre isso. O evangelho de hoje nos fala de Jesus que ontem foi ao monte, se recolheu num lugar à parte, depois de ter multiplicado os pães. E os discípulos, por ele ter demorado no seu retiro, na sua vigília, ou seja, no seu aconchego, podemos assim dizer, de oração, os discípulos tomaram um barco e dirigiram-se para Cafarnaum, um povoado, uma cidadezinha do outro lado do mar. Já estava muito escuro e Jesus ainda não tinha vindo encontrá-los. Além disso, o vento soprava muito forte e o mar se encrespava, ou seja, se agitava. Os discípulos já tinham remado bastante tempo. E com isso, viram Jesus se aproximando sobre o mar, caminhando sobre o mar. E eles ficaram um pouco com medo, ficaram aterrorizados. E Jesus então exclama: "Sou eu." Aquela frase da boca de Jesus que é tradicional: "Sou eu." Dando a entender que Jesus é o mesmo Deus que Moisés pergunta quando foi designado para anunciar ao povo no Egito a libertação, a salvação. Moisés pergunta: se eles me perguntarem quem me enviou, o que eu digo? O Senhor disse a Moisés: "Diga que eu sou te enviou." Mas Moisés disse: "Eu preciso de um nome." E o Senhor disse a Moisés: "Eu sou o que sou." Ou seja, Deus é Deus. E Jesus manifesta aqui de maneira clara que Ele é esse Deus.
Lógico que na pessoa do Filho Jesus, mas ele é esse Deus. A primeira leitura de hoje, meus amados irmãos, fala que os apóstolos estavam pregando e anunciando a respeito desse Deus, desse Jesus, desse eu sou, para muitas pessoas, até mesmo para os gregos, para os gentios. E de repente os gregos e os gentios começaram a dizer aos apóstolos: olha, nossas viúvas estão sendo abandonadas, elas estão sendo deixadas de lado na hora da mesa, na hora da partilha, na hora da refeição. E os apóstolos disseram: nós não podemos deixar a pregação do evangelho para cuidar disso. Então, escolham entre vocês homens cheios do Espírito Santo para que nós possamos ordená-los diáconos. E aí assim foi feito, e a primeira leitura de hoje diz que os apóstolos continuaram pregando, anunciando o evangelho, e o número daqueles que aceitavam o eu sou, que aceitavam o Jesus, crescia cada vez mais, cada vez mais. E essas pessoas com certeza diziam, repetiam, oravam e viviam aquilo que o salmista diz hoje: sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. O salmo de hoje fala desses justos que buscavam o Senhor e que colocavam a sua esperança no Senhor. Mas, meus amados irmãos, eu quero voltar à questão da teologia que esvazia a fé e que mata a fé. Nesse caso aqui, Jesus, o eu sou, o Deus que tudo criou e que tudo domina com o poder da sua palavra, o Deus que tem nas mãos o domínio de todo o universo, esse Deus, na pessoa do Filho Jesus, vencendo e ultrapassando as forças da natureza, como por exemplo as forças físicas, as forças da física. Jesus caminha sobre as águas. Isso é milagre. Isso é ação de Deus agindo na humanidade para que os discípulos pudessem compreender a quem eles estavam seguindo. Mas a teologia da libertação e essa teologia que tantos outros têm buscado anunciar, criar, que tem trazido um mal muito grande à igreja e também a todo o cristianismo. Eles dizem que aqui Jesus estava caminhando sobre o sistema, porque Jesus era um homem muito sábio, muito inteligente, que estava além do seu tempo. E por isso ele caminhava sobre as águas, ou seja, ele estava acima de toda a sabedoria, de todo o entendimento da época. Jesus era um homem além do seu tempo, além da sua época. É assim que a teologia explica, para dizer que tudo aquilo que Jesus fez foi de maneira simbólica, não foi bem aquilo que o Evangelho narra. Meus amados irmãos, o Evangelho de hoje narra que Jesus tem poder sobre a natureza. E isso, quer queira, quer não, desejem ou não, é ação divina, é milagre, é Deus agindo na humanidade e revelando a sua face, revelando a sua glória, revelando o seu senhorio, revelando o seu poder. Então, meu irmão, hoje eu convido você a olhar para esse Jesus, e se tem um vento que sopra contrário à tua vida, Jesus pode repreender esse vento. Se tem uma tempestade que tem balançado o barco da tua vida, Jesus pode fazer com que ela se acalme. Se tem um mar agitado que impede você de enxergar a glória de Deus, de enxergar que Deus cuida de você e que você pode esperar a graça do Senhor da mesma forma que você espera o Senhor. Meus amados irmãos, que nós possamos compreender que esse Deus, esse Jesus, ele veio até nós, o Emanuel, o Deus conosco.
ele viveu com uma carne como a nossa. Ele viveu uma vida como a nossa, para nos revelar, para nos mostrar que ele tem o poder de nos dar a vida e de gerar em nós a vida. Que nós possamos nessa manhã, que nós possamos neste momento compreender que existe um grande Deus que cuida da minha vida, que cuida da tua vida. E que por mais que os teólogos tentem dizer que tudo que ele fez foi de maneira simbólica, eu declaro hoje, na tua vida, que não há simbologia que venha destronar o Deus Todo-Poderoso daquilo que Ele é. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o começo e o fim. É Ele que disse: eis que eu faço nova todas as coisas. E tudo aquilo que era velho já se fez novo. É Ele mesmo que disse: se o Filho do Homem vos libertar, vós sereis verdadeiramente livres. É Ele que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É Ele mesmo que diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. É Ele mesmo que diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É esse Jesus que eu anuncio a vocês, que por mais que essas teologias tentem, não vão destruir, não vão apagar. Os fariseus, os doutores da lei, os escribas, os sumos sacerdotes tentaram fazer isso a respeito da ressurreição de Jesus, quando inventaram a história de que os discípulos de Jesus tinham roubado o corpo e ele não tinha ressuscitado verdadeiramente. Mas eu digo a você, como está no livro do Apocalipse, Jesus é aquele que esteve morto, mas que agora vive. Jesus é aquele que tem o poder sobre a morte. Jesus é aquele que tem a chave dos abismos em suas mãos. E ele diz que quando ele fecha, ninguém abre. E quando ele abre, ninguém fecha. Eu anuncio a você esse Jesus que pode mudar toda a tua história. Em apenas você dizer: sim, Senhor, eu quero. Eu aceito que tu sejas o Senhor da minha vida. Que tu sejas o meu Salvador. Que tu sejas o meu Redentor. Meus amados irmãos, eu quero dizer para você, esse Jesus que andou sobre o mar não é um Jesus simbólico, mas é verdadeiramente o Filho de Deus que tem poder para mudar qualquer coisa, seja no físico, seja no espiritual, seja na natureza visível, seja na natureza invisível, porque Ele é o nosso Redentor e o nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Curta o canal, se inscreva, compartilhe, vamos evangelizar. Eu conto com você.